Bom, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem pelo menos duas razões, dois fenômenos importantes pelos quais ou pelas quais uma certa quantidade de água fica dentro de um copo e não sai pulando de lá, não sai evaporando a qualquer custo. Esses dois fenômenos, ou essas duas. é, Esses dois fenômenos, eles são a pressão atmosférica e a tensão superficial. Vou trocar a cor aqui, que a cor que eu gosto não tá aqui, acho que é essa daqui. E a tensão superficial. E não, essa aqui é muito clara, vocês não vão enxergar nada. Pressão atmosférica, tensão superficial. E vou explicar essas duas coisas, esses dois fenômenos, essas duas ideias. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar atmosférico, que está aqui. São moléculas de gases diferentes que estão se agitando constantemente. E aí, quando elas se agitam, elas exercem uma certa pressão sobre o líquido que está ali dentro do copo. Então, exercem essa pressão atmosférica sobre o líquido que está ali dentro do copo, que é uma pressão que ela é a pressão que a gente chama de 1 atm aqui no nível do mar, ou também é uma pressão equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que uma maneira de medir que foi descoberta ou foi proposta ou criada pelo Torricelli e tudo mais. Esse é o valor da pressão atmosférica, um valor fixo aqui na nossa região, ao nível do mar. E aí essa pressão ela tá ali segurando o líquido dentro do copo, digamos assim. Só que tem uma outra coisa, porque não é só isso que faz o líquido ficar preso ali, mas é também o que nós chamamos de tensão superficial. A tensão superficial, ela existe por conta das interações entre as moléculas que estão na superfície. Então aqui, na superfície do copo que eu desenhei, dá um zoom aqui, ó. Aqui na superfície existem moléculas. Não mudou a cor, puxa vida. Vamos fazer um azul mais escuro para sobressair as moléculas. Existem moléculas de água aqui na superfície e elas estão interagindo entre si. Essa interação ou essas interações entre as moléculas de água chamam o que eu costumo formam o que eu costumo chamar de cordão da amizade ali. Elas estão segurando a galera dentro do copo, então elas estão bloqueando mesmo a passagem aqui de moléculas, fazendo uma espécie de cordãozão mesmo da amizade, sabe? Elas estão dando essa pressãozinha nas outras moléculas que estão ali dentro. E aí isso faz também, isso ajuda a água, no caso da água, né, a gente falando da água aqui, a ter aquela capacidade de formar gotinhas. Quando a água escorre no vidro do carro, no vidro da janela, você vê que ela vai formando, ela pode ser que ela se desprenda do fluxo e forme aquelas pequenas gotinhas. E quebrar uma gotinha de água é difícil. Não sei se você já tentou pegar uma gotinha de água na mesa e apertar assim com um lápis, não sei, vai ser difícil de você desfazer aquilo ali. Justamente por conta da pressão, da tensão superficial que as moléculas da superfície têm. Então formam aquela bolinha de água mesmo. Não sei se vocês já viram também astronautas bebendo água no espaço, né? Que eles, claro, a água não fica no copo porque não tem gravidade puxando lá para baixo. Mas ela fica num formato meio esférico ali, uma gosma, assim, parece que é uma gosma, uma amoeba flutuando. Eles vêm com um canudinho, né, e puxam aquela moeba. Parece que é uma moeba mesmo. Tudo isso por conta dessa tensão superficial. Só que acontece que em qualquer valor de temperatura, as moléculas de água ali do copo, elas estão recebendo energia, elas estão recebendo calor. Ah, Thiago, a menos 20 graus Celsius tem calor? Tem calor a menos 20 graus Celsius, tem energia.
a gente aprende que o único estado onde a energia é praticamente nula, estado de temperatura, é o 0 Kelvin, que seria menos 273 graus Celsius. Ou seja, em qualquer ambiente naturalmente habitável, existe energia, existe uma quantidade de calor transitando entre as moléculas, passando de uma para outra, e calor é uma energia na forma de vibração, que significa que essas moléculas de água que estão formando ali o cordão da amizade, elas estão vibrando constantemente. E uma hora ou outra, e isso acontece com uma certa frequência, uma molécula ou outra se desprende ali do cordão da amizade. E elas começam a criar um estado de vapor acima da superfície da água ou do líquido. Uma moléculazinha vai lá, se desprende, se solta, aí vai uma outra. E quanto maior a temperatura, quanto mais calor essa quantidade de água recebe, maior é a agitação das partículas. Consequentemente, maior a temperatura e, consequentemente, uma quantidade maior de moléculas vai se desprendendo ali da superfície do líquido. Mas, claro, para cada valor de temperatura, existe uma quantidade máxima de moléculas que conseguem se desprender do líquido. E acontece que quando essas moléculas se desprendem do líquido, elas ficam ali acima da superfície e também ficam se movimentando, se agitando. E qualquer estado de vapor ou qualquer fase gasosa com moléculas se agitando cria um tipo de pressão, como a pressão atmosférica está ali sobre a superfície do líquido. Eu vou fazer aqui essa pressão de vermelho, a pressão do líquido, na verdade, dessa faixazinha de vapor acima da superfície do líquido, é uma pressão que essas moléculas elas vão exercer. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho a espessura. Elas vão exercer sobre a superfície do líquido, mas elas também vão exercer essa pressão contra a pressão atmosférica. É como se essas moléculas dessa fase gasosa aqui, olha, elas estivessem resistindo tanto à tensão superficial do líquido quanto à pressão atmosférica. E como eu falei, em cada valor de temperatura existe uma quantidade máxima de moléculas que conseguem se desprender dali, da superfície do líquido. Como existe uma quantidade máxima de moléculas, consequentemente existe uma pressão máxima de vapor que essas moléculas vão exercer tanto sobre a superfície do líquido quanto contra a pressão atmosférica. Então, existe uma pressão máxima de vapor para cada temperatura. Deixa eu aumentar aqui. Pressão de vapor. Existe uma pressão máxima de vapor para cada temperatura. E aí acontece que quando as moléculas atingem essa quantidade máxima, elas chegam num estado de equilíbrio, porque aí cada molécula que sobe meio que empurra uma outra molécula para descer. E aí por isso que fica uma quantidade constante de moléculas ali em cima, uma pressão de vapor constante também. Isso para cada valor de temperatura. Se a gente aumentar a temperatura, aumenta também a capacidade máxima das moléculas saírem e se desprenderem, o que consequentemente vai aumentar a pressão máxima de vapor. Tudo bem? Só que aí, galera, acontece que pode ser que chegue um momento em que essa pressão máxima de vapor ela seja equivalente a essa pressão atmosférica que está empurrando o líquido ali para baixo. Quando a pressão máxima de vapor atinge o mesmo nível, o mesmo valor da pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio, todas as moléculas vão conseguir se desprender, porque é como se aquele cordão da amizade tivesse empurrado tanto a pressão atmosférica a ponto dela ser rompida. E as moléculas elas vão estar mais livres para se soltarem dali. Isso é o que nós chamamos de ebulição. Isso é o estado de ebulição. Quando todas aquelas moléculas, até mesmo da fase líquida, vão atingir uma determinada temperatura que vai elevar essa fase de vapor sobre a superfície a uma pressão máxima de vapor, fazendo com que essa pressão máxima de vapor seja equivalente à pressão atmosférica.
E no caso da água, sabe qual é a temperatura que causa esse efeito? 100 graus Celsius. É por isso que a gente fala que a temperatura de ebulição da água, ou o ponto de ebulição da água, é 100 graus Celsius. É nessa temperatura que a gente vai ter a pressão máxima dessa faixa de vapor acima da superfície do líquido se equiparando à pressão atmosférica, fazendo com que todas as moléculas consigam passar para a fase de vapor. Aí você pode questionar, bom, isso é o processo de ebulição, beleza? Mas e num processo de evaporação, onde não se chega a atingir a pressão atmosférica, o que é que acontece? Bom, lembra que eu falei que chega um momento em que, ao atingir a pressão máxima de vapor para aquela temperatura, as moléculas ali em cima entram num equilíbrio, quando uma molécula sobe e outra volta? Pensa comigo o que aconteceria se tivesse alguma coisa empurrando essas moléculas ali de cima, tirando essas moléculas dessa faixa de vapor acima da superfície do líquido. As outras conseguiriam subir, mesmo que não se chegasse a uma temperatura suficiente para isso. Isso é o que o vento, por exemplo, faz. O vento empurra as moléculas de vapor da faixa de vapor de água e consegue fazer com que as moléculas que estão no estado líquido vão se soltando, e isso vai acontecendo aos pouquinhos até que uma poça de água que estava na rua evapore. Claro que é um processo mais lento, mais gradativo. Por isso que a gente separa o processo de ebulição do processo de evaporação. Por isso que esses fenômenos têm nomes diferentes, porque eles acontecem através de meios diferentes. Então, a ebulição precisa que, para a gente chamar de ebulição, são justamente esses fenômenos onde a temperatura do líquido faz com que a pressão de vapor sobre o líquido atinja a pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. E, no caso da água, 100 graus Celsius é a temperatura que faz a substância chegar nesse nível de agitação. É interessante a gente ver, né, que a gente acaba memorizando, às vezes, alguns conceitos e não entende legal o porquê de ter um nome, ter outro nome. Por que a vaporização, a gente diz que acontece de formas diferentes, está relacionado justamente com toda essa complexidade. Bom, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de apoiar o canal, deixando a sua inscrição, ativando o sininho para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo e também compartilhando esse vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda pra caramba. Muito obrigado e até a próxima.